Muitos pacientes em processo de psicoterapia ou numa psicanálise livre apresentam um discurso de que são tímidos. Porém, é muito interessante que muitos deles ou delas têm uma verbalização, uma comunicação muito espontânea. Às vezes a pessoa começa uma psicoterapia dizendo: eu não sei se eu vou conseguir fazer porque eu não tenho muito o que dizer, porque eu sou tímido, sou tímida. E daqui a pouco a pessoa está comunicando, está dizendo, está falando e não para de falar. A sessão passa e a pessoa até assusta de tanto que ela falou. A demanda que eu trago aqui hoje é o tema tímido ou reprimido. Nós temos que saber diferenciar esses dois elementos para que a gente não caia numa armadilha de que eu sou tímido ou eu sou reprimido. Nos comportamentos humanos, a nível de desenvolvimento psíquico, nós não podemos configurar que eu sou isto ou sou aquilo. É melhor que nós tenhamos a posição de que eu estou assim, eu estou assado. Então, tímido ou reprimido? Este é o nosso tema que nós vamos esmiuçar aqui para que você possa ter clareza do que você é, ou daqueles que estão ao seu redor se nominam tímido, mas aí você pode identificar se são tímidos ou se são reprimidos, ou se são introspectivos. Na psicologia em si, nós podemos caracterizar, ao invés de colocarmos o conceito de timidez, de ser tímido, poderíamos dar um nome um pouco mais estruturado, que seria introspectivo. O sujeito introspectivo, ou aquele que geralmente as pessoas se nominam de tímido, timidez, ele é um problema? Não, mas é um perfil. Existe sim o sujeito introspectivo, como perfil, como forma estrutural de ser. E quando a pessoa identifica que ela tem essa introspecção, que ela tem essa forma de ser, isso não é nenhum problema. E nós temos que entender como o sujeito introspectivo funciona e lidar bem com ele da forma com que ele é, sem forçação de barra. Mas, muitas vezes a gente não define como um sujeito introspectivo porque vem o conceito de timidez. E aí o conceito de timidez, sim, tem uma conotação pejorativa. O da introspecção é forma de ser. E o da timidez, muitas vezes, vem exatamente nesse conflito entre ser tímido ou reprimido. Aí você pode perguntar, a introspecção pode estar relacionado à depressão? Não. A introspecção é uma forma de ser, não tem relação com a depressão. Quando o sujeito tem o sintoma da depressão, ele está em processo de repressão da sua expressão. Não é nem uma timidez. Ele se comporta de forma fechada, isolando-se socialmente, mas aí não é nem timidez, nem introspecção, mas sim repressão de sua expressão, de sua energia psíquica. Então nós vamos observar que existe mais pessoas reprimidas do que tímida. E a timidez não é um conceito que define muita coisa. Um sujeito que fala eu sou tímido não está dizendo nada. Estereótipo apenas. Mas a maioria dos casos que em clínica a pessoa se auto-intitula tímida, ela está expressando a sua repressão. Quando ela fala que sou tímida, ela está muito mais para ser reprimida. Reprimida daquilo que ela não tem coragem de se manifestar. Pode ter sido resultado de um processo educacional cheio de repressões, não faça isso, não faça aquilo, patati patatá, quer dizer, sempre um controle. E pode ser também a forma com que a pessoa preferiu se colocar no mundo para não ter que se expor, não correr risco. E é lógico que aí vai causar um fechamento e isolamento, correndo o risco até da pessoa, com tanta repressão, desenvolver algum transtorno comportamental emocional, uma disfunção psíquica. Então, nesse sentido, fala-se muito em timidez, mas o que nós mais vemos é a repressão. Então, quando você se percebe tímido, faça a pergunta, eu sou tímido, eu estou tímido ou eu estou reprimido, não estou tendo coragem de expressar o que eu penso, porque muitas pessoas não comunicam, se isolam, se autonominam tímidas, mas lá dentro dela a coisa está acontecendo com um desejo enorme de verbalizar, de xingar, de dizer o que pensa, mas não tem coragem.
Muitas vezes vem no caráter religioso para passar uma imagem de pessoa perfeita, do santo de paoco, né? Ao mesmo tempo, às vezes vem de uma repressão mesmo educacional, ou às vezes vem de uma autodefesa, porque quanto mais eu me expresso, mais comunico, mais eu me exponho também e corro o risco de ser criticado. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu não vou ler em público porque todo mundo vai estar olhando para mim. E como eu sou tímido, eu não vou correr esse risco de ser julgado por uma leitura mal feita. Este cenário parece às vezes que vem associado com uma humildade, a pessoa não quer se expor, mas na verdade caracteriza que ela está muito voltada para si mesma, que ela está muito voltada para o seu umbigo. Ou ela é uma pessoa com uma estrutura narcísica que acha que ao ler todo mundo vai estar reparando na leitura dela. E aí isso bloqueia o processo de crescimento. Como a gente sabe, dentro do narcisismo primário, que é a fase aí da infância, a primeira infância, que vai aí aproximadamente até aos 6 anos, a criança vive imersa em si mesmo. Mas depois ela vai para o narcisismo estrutural, que aí ela vai fazer relacionamento de crescimento. No fundo, todos nós temos essa tendência narcísica a partir, lógico, do mito de Narciso, que o Freud traz para a psicanálise. Mas nesse sentido, quando a pessoa está muito envolta em si mesmo, ela não evoluiu de uma etapa lá do passado para se colocar no mundo. Então ela é capaz de deixar de desenvolver habilidades que ela mesma tem. Por exemplo, ler em público, achando que é uma posição, de que ela não quer se aparecer e tal, mas, porém, contudo, todavia, ela está voltada tanto para si mesma que ela não consegue evoluir, como a lenda do Narciso, que ele se afoga na própria imagem. Então, tímido ou reprimido? Esta é a demanda que eu trago para você pensar. Você muitas vezes se coloca na posição de tímido, e aí você tem que fazer a pergunta: eu estou tímido ou estou me reprimindo? Vai a este vídeo para você poder fazer essa percepção de quem você é, de como você está, e as pessoas que estão ao seu redor também. Agradeço a sua atenção e vamos continuar nessa temática sobre saúde psíquica para que a gente possa evoluir na nossa forma de ser no mundo, na sociedade, e cidadãos mais conscientes de si, analisados. Muito obrigado pela sua atenção.